Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui do canal de Papo na Rede. Hoje nós vamos falar de um assunto importante, sejam todos muito bem-vindos. Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do nosso canal de Papo na Rede. Estamos muito felizes hoje, que vai ser um assunto bem importante para nós discutirmos, conversarmos, colocarmos na pauta. Temos que falar sobre, os 15 anos da Lei Maria da Penha e também a violência doméstica que aumentou durante a pandemia. Vou começar a convidar, aqui para a live os nossos convidados. Olá, bem-vindos à nossa live. Oi, Mari, boa noite. Me ouve? A Jane aqui entrou. Deixa eu convidar a Jane. Oi, Jane, boa noite. Bem-vinda. Boa noite. Tentei convidar aqui a Mari, mas acho que ela caiu. Vou esperar mais um pouquinho, talvez ela vá entrar novamente. Sim, você tá me ouvindo direitinho? Sim, perfeito. Ótimo. Vamos ver se ela consegue entrar agora. Convidei novamente. Acho que agora foi. Boa noite. Oi, Mari, boa noite. Bem-vinda, gente. Muito obrigada por aceitar o convite. Esse assunto, igual eu falei, hoje à tarde eu conversei um pouquinho com a Jane. Eu estou querendo abordar já faz um tempo, que é muito importante a gente colocar em pauta. E nada melhor do que na semana, que a Lei Maria da Penha tem 15 anos. Então é muito importante a gente discutir esse assunto que ainda, com a pandemia, agravou ainda mais a questão da violência doméstica. Então, eu fiz só uma pequena apresentação, 2 parágrafos aqui, para a gente começar nosso bate-papo. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Então, hoje, nossa live tem um tema: 15 anos da Lei Maria da Penha e a violência durante a pandemia. Nossas convidadas são Jane Roriz, que é coordenadora de políticas para as mulheres e também do Centro Especializado de Atendimento à Mulher. É da Prefeitura, né, Jane, de Macaé? Isso, ligado à Prefeitura Municipal, na Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade. Então, e a Mariana Moraes, que é integrante do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Direitos das Mulheres da Universidade Federal Fluminense, aqui de Macaé. Isso aí. A Lei Maria da Penha foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na época, com 46 artigos distribuídos em 7 títulos, e ela cria mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher em conformidade com a Constituição Federal. E os tratados internacionais ratificaram pelo Estado brasileiro, foi ratificado pelo Estado brasileiro. Esse ano, 15 anos da lei, algumas alterações foram realizadas, algumas pessoas eu vi algumas matérias falando que foi um aperfeiçoamento da lei. Então, a gente vai conversar um pouquinho, se foi aperfeiçoamento mesmo ou não. E, além disso, nós estamos na pandemia, que aumentou muito a questão da violência contra a mulher, a violência doméstica, que também é contra crianças, não é só contra a mulher, contra adolescentes. A gente pode colocar tudo, englobar tudo nesse pacote da violência doméstica, não é isso? Sim.
Então, e aí, né, eu queria já abrir para vocês perguntando, a lei da Maria da Penha é um marco no país? Qual a importância dela? Desde que ela foi criada, houve dificuldades para implantá-la ou não? Ela foi aceita, é aquela lei que foi aprovada e já firmou, já começou a acontecer. Gostaria que vocês contassem um pouquinho desse histórico da implantação dessa lei. Aí vocês decidem. Vou deixar a Mari falar primeiro. Tá bom. Primeiro, Tatiana, te agradecer pelo convite, né? Hoje eu estou aqui representando o NUPEDIM, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Direito das Mulheres, né? Então, o núcleo é formado de várias mãozinhas que eu espero que estejam aí assistindo a gente. Jane também faz parte do núcleo, nossa parceira. E agradecer pelo convite e por estar falando, né, de um tema tão importante num mês tão importante. Mas, respondendo a primeira pergunta, para passar a bola para a Jane, a Lei Maria da Penha, só a sua criação ela já foi um marco muito importante, porque ela também foi uma lei criada de forma coletiva, né? A Maria da Penha ela era uma mulher que sofria violência de várias formas do marido dela, e o Brasil não tinha nenhuma legislação que protegesse a Maria da Penha, né? Então ela tentou diversas vezes buscar o auxílio da justiça aqui no Brasil e nunca foi ouvida. E aí chegou a ponto de ter uma denúncia para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? A OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e foi só aí que o Brasil foi condenado e teve que criar a lei. Então ele foi obrigado a criar alguma lei que protegesse as mulheres. E essa lei, em 2002, várias ONGs que trabalhavam sobre o direito das mulheres começaram a ver qual seria o texto mais adequado para essa lei. Também foi realizada várias audiências públicas e tudo isso para tentar que a lei fosse o melhor possível, né, para proteger as mulheres que sofriam violência. Então, a lei ela foi criada dessa forma coletiva, o que traz um peso muito grande. E ela é de extrema importância, a gente poderia ficar a noite inteira falando aqui, né, Jane, do porquê a Lei Maria da Penha é importante, mas ela é um grande marco, assim, do direito das mulheres no nosso país, né? E aí passar a bola para a Jane agora. Eu também quero iniciar agradecendo pela oportunidade de estar aqui, né, nesse momento, com essa troca, podendo multiplicar, né, um pouco aí essas informações sobre a Lei Maria da Penha. Quando a gente fala da lei, é pensar que assim, a violência contra a mulher é um dos fenômenos sociais que mais ganhou visibilidade nos últimos anos, né? Isso se deve ao seu efeito devastador sobre a dignidade humana, né? E é uma questão de saúde pública quando a gente fala das questões de violência, né? E não é à toa que em todo o mundo, políticas públicas de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher têm sido prioridade nas suas agendas. E complementando o que Mari falou dessa parte histórica, quando eu penso na Lei Maria da Penha, sempre me vem à mente a questão da prevenção. Porque quando ela foi instituída, ela não vem com aquela questão da repressão, né, do punir, não é o que de fato nos vem primeiro à mente. E sim o caráter preventivo que a lei traz para a gente, né? Tanto que um aspecto muito importante quando a gente pensa na Lei Maria da Penha é legitimar a voz das mulheres. Né? Esse é um marco assim, fundamental. Lógico que a gente sempre pensa, né, na luta frente à violência contra a mulher, mas a gente não pode perder de vista que a gente tem a lei enquanto um instrumento que garante aí direitos, né? E, consequentemente, a gente vai dando voz às mulheres. E é isso que a gente espera quando a gente pensa na Lei Maria da Penha, né? O romper o ciclo da violência, o romper a violência vivenciada, assim. É isso, né, Mari? Sim. Gente, eu não sabia que o Brasil foi obrigado a fazer a lei. Eu achei assim que foi por conta. Sim. Eu sabia da história da Maria da Penha, mas eu não sabia que ele, assim, foi uma determinação, né? Isso, então, realmente. E a lei foi implantada e logo começou a ser seguida, vamos dizer, porque tem algumas leis que custam a pegar, como eles falam no país, né? Essa lei já foi implantada, então já foi para frente. Já foi. Sim. A Lei Maria da Penha, na verdade, ela tem uma popularidade muito grande, né? Todo mundo já ouviu falar da Lei Maria da Penha, uma das leis que as pessoas têm mais notícias da existência dela. O que ainda é ruim, vamos assim colocar, que apenas 1% da população tem realmente conhecimento dos direitos previstos na legislação. Por isso que é muito bacana a gente estar aqui conversando sobre ela, né? Porque aí a gente vai falar sobre esses direitos.
Porque, assim, conhecem, mas não sabem o que está lá previsto na lei, o que ela trouxe para a gente de importante, quais foram esses avanços e, lógico, tantos outros desafios que a gente também tem, que a gente vai dialogando aqui, né, ao longo da live. Sim, e é uma lei curtinha, então fica o convite também, né, para quem quiser entender melhor um pouquinho, é uma lei curta e vale a pena dar a lida. Porque as pessoas pensam que violência é só o ato físico. E não é só o ato físico, né? Que a gente vai falar até um pouquinho mais para frente. Mas tem a violência psicológica, tem a violência sexual, tem vários outros tipos de violência que, como a mulher é casada, muitas vezes, mora junto, não consegue perceber esses outros tipos de violência, a não ser a violência física. Mas eu vou dar esse assunto só um pouquinho para frente, só para a gente falar um pouquinho. Eu queria saber essas mudanças que aconteceram esse ano, se em relação à lei, se essas mudanças foram boas, quais mudanças assim que a gente pode citar que foram fundamentais para essa lei a partir desse ano, vamos dizer assim. Tá. Eu vou começar pontuando uma coisa que eu podia já ter até dito, hein? A Lei Maria da Penha está entre as 3 melhores leis aí do mundo, né? Considerado aí pela ONU. Isso também é importante. A gente está servindo como exemplo aí, parte desse movimento de mulheres lá atrás, né? E quando a gente fala nos avanços, além de pontuar o que você colocou, Tatiana, assim, tipificar e definir a violência doméstica foi um avanço e tanto. Então, tá lá de forma expressa, lá no, né? A violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a sexual, isso já foi um avanço, assim, enorme. E quando a gente fala dos avanços que ocorreram, né, nesse ano, vamos colocar assim, em 2021, um que foi de extrema importância foi incluir a existência da violência psicológica como crime, né? Houve uma alteração, uma mudança, inclusive, no Código Penal também, instituindo a violência psicológica como crime, né? Mas, o que é isso, assim, né? Embora a violência psicológica, como eu disse, né, ela já estivesse prevista na Lei Maria da Penha, algumas condutas, elas não tinham um crime correspondente, sabe? Se tornava difícil fazer um registro de ocorrência. Como, por exemplo, manipulação, humilhação, ridicularização, rebaixamento, vigilância, isolamento. Então, assim, apesar dessas condutas, a gente tinha muita dificuldade da realização de um registro de ocorrência nesse sentido, e a busca também de uma medida protetiva, principalmente quando a gente fala do afastamento do lar. E com essa legislação, acabou trazendo um olhar para essas questões, né? Lógico que, assim, é um novo crime, vai ser necessário que essa mulher aí, ela sofra um dano emocional, né? Que não vai ser suficiente ela apenas falar, né? Vão ter algumas questões que ela vai ter que comprovar e os desafios vão vir na prática, né? Então, assim, eu destaco essa inovação, uma que me chamou muito a atenção e que muito ansiosa também para ver na prática como que isso vai se dar. Outra legislação também muito importante foi que incluiu também no Código Penal, tipificou os crimes de perseguição, stalking. Essa questão de rede social, então, né, não só pelas questões do aparelho telefônico, por mensagem, o WhatsApp, mas principalmente pelas questões das redes sociais. Hoje a gente tem essa previsão legal também, né, dos stalkings. Outro que eu também posso citar foi instituir o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que foi um formulário que foi criado em conjunto com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e com o Ministério Público, né, o Conselho também Nacional do MP, e que ele já vinha tentando ser implementado. A Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar, desde a criação há 2 anos atrás, eles já utilizam esse relatório. E agora a gente tem instituído por lei a utilização dele, né, ou seja, o preenchimento tanto em sede policial, da Polícia Civil, tanto pela Polícia Militar, ou seja, todos que atuam na rede de proteção, com o objetivo e o intuito de prevenir o feminicídio. Então, assim, ao preencher esse relatório, tem-se uma ideia, né, de qual nível aí, vamos colocar assim, né, de gravidade, de situação pode estar exposta essa mulher. Me veio à mente essas inovações. Mari, lembrou de alguma? Eu acho que a gente pode comentar não desse ano, mas de algumas antigas também que a gente teve, como, por exemplo, o descumprimento da medida protetiva, né? Que antes não era um crime, então
Hoje, se o agressor ele descumprir a medida protetiva, ele pode ir preso, né? E antes a gente não tinha isso. É uma novidade de 2018 e também a novidade de 2019 do delegado, né, Jane? Que agora o delegado em Sim. cidade que a gente não tem comarca, então cidade que a gente não tem fórum, o próprio delegado ele pode proteger essa vítima, ele pode tirar o agressor daquele lá. Então foram avanços também que a gente teve. E a lei, desde 2006, ela vem sendo modificada, né? Então, a gente espera que cada vez Sim. mais a gente tenha mais avanços aí na Lei Maria da Penha. Sim, porque na verdade ela vai acompanhando até as nossas necessidades, né? O dia a dia, as mudanças que ocorrem na sociedade, né? Outro importante que me veio aqui também, que é legal compartilhar, que essa também foi desse ano, que alterou a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, incluindo o conteúdo sobre a prevenção da violência, né, contra a mulher nos currículos da educação básica, instituindo lá no mês de agosto uma semana escolar de combate à violência contra a mulher. Então, assim, a gente vai observando avanços, a gente vai observando que estão atentos, né, a todas essas inovações que a gente vai vivendo socialmente, né? Nossa, muito interessante das escolas que os próprios alunos, né, os jovens podem ajudar suas mães, né, em casos, né, que as mulheres têm medo, então eles podem sim entrar nessa linha protegendo também as mães. E em relação à violência física que a gente acabou de falar, né, e a violência sexual, os outros tipos de violência, que é difícil da pessoa perceber. Então, quais são os indícios que uma mulher pode ter para saber que ela está sendo agredida? Como que, assim, porque às vezes a mulher acha que aquilo é normal dentro da casa, e não é. Até mesmo, né, uma pessoa de fora pode ajudar, não sei, né, como briga de homem e mulher, homem e mulher pode meter a colher, não pode, como que é? Não só pode como deve, né, Jane? Sim. A gente fala que em briga de marido e mulher a gente salva a mulher, né? Mari, quer falar ou posso? Pode falar, depois eu vou complementando. É porque, assim, pensando nessa pergunta, eu acho que os sinais, quando a gente fala dessa questão da violência doméstica, é muito difícil a gente começar por uma violência física, né? Que não, é a violência mais conhecida, porque é aquela que deixa a marca, né? Que acaba danificando o corpo da mulher de alguma forma. E esses sinais, na verdade, elas vêm muito pela violência psicológica, pela violência moral, né? Que quando a gente fala dessa violência psicológica, a gente está falando do danificar a autoestima dessa mulher, né? Então a gente vai esbarrar lá naqueles relacionamentos que são abusivos, né? Que vem com controle excessivo, humilha, insulta, né? Isola, persegue, ameaça, né? E quando a gente fala de um controle, a gente fala da vestimenta, do contato com familiares, com amigos, vem primeiro de uma forma muito sutil, né? E que muitas das vezes a gente também romantiza a violência que a gente está vivenciando, né? A gente acaba não percebendo, por você estar muito envolvido naquele relacionamento, né? Por isso que é importante, quando a gente começa a falar desses sinais, estarmos atentos também à nossa rede de apoio. Porque é mais fácil, vamos assim, colocar uma pessoa que está de fora, observar que a gente está romantizando aquela situação, né? Porque tem um certo exagero, até um romantismo exagerado, né? Assim, eu não vivo mais sem você. Ele faz isso porque ele me ama, né? Porque ele é apaixonado por mim. Exatamente. Então, assim, a gente acaba estando tão envolvidos, por isso que eu gosto de usar essa expressão, né? O romantizar a violência, que a gente não se dá conta. Então, assim, essa rede de apoio primária, aquelas pessoas, né, a rede de amigos, a rede familiar, é muito importante, assim, estar atentos, né, até para que comece a sinalizar, né, a demonstrar que tem alguma coisa ali errada, alguma coisa exagerada, né? E que vai esbarrando na questão, né, da falta do respeito, na falta do cuidado, e que vai trazendo danos aí emocionais para essa mulher, né? Ela cria uma dependência também emocional dessa pessoa, o que vai dificultando também o entendimento. E vou lhe dizer, durante os nossos atendimentos, a violência psicológica muitas das vezes a mulher, ela te narra a situação,
mas ela não consegue entender que ela está vivenciando um contexto de violência. Né? Então, assim, muitas das vezes há necessidade de ter a marca, né? De fato entender que houve um excesso, a explosão que a gente fala no ciclo da violência, né? Houve a explosão para que ela de fato entenda que ela está vivenciando um ciclo, né, de violência. Sim, e esse ciclo da violência que a Jane comentou, né? Ele é um ciclo que ele foi estudado, que é geralmente o que acontece quando uma mulher está sofrendo violência. Então, tem todas as fases do ciclo e é o que a gente realmente percebe, né, quando a gente escuta os relatos. E a gente tem muito essa ideia que a Jane falou na cabeça, né, de que é só violência se ele me bater, então, né? Ele nunca me bateu, então tá tudo bem, né? Só que não, né? Às vezes uma mulher, ela se sente muito mais agredida com outras ações que não são a violência física do que propriamente a agressão física, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E esse ciclo da violência demora cerca de 8 anos para uma mulher conseguir sair do ciclo da violência, né? 8 anos é uma vida, é uma criança. Então, não é fácil e é importante a gente ter essa consciência para estar ajudando essa mulher, né? Para estar se colocando no lugar dela e vendo que realmente não é uma situação fácil de sair, né? Sim, e também é importante a gente colocar que a violência doméstica e familiar, ela está presente em todos os níveis da sociedade, não fazendo qualquer distinção de posição social, econômica, grau de instrução, tanto do agressor quanto da vítima, né, dessa violência, assim. Então, pensar que toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, porque a gente está lidando, né, com a Lei Maria da Penha, ela não trata de sexo feminino, que também foi um avanço, né, trazer a questão da orientação sexual. Então, a gente tem que ficar atento a isso também, né? Independe de renda, de cultura, nível educacional, idade, religião, ou seja, todas nós estamos sujeitas a passar por um contexto de violência. Verdade. Tem aqui a Mari Eusébio falando, alerta muito importante, meninas, essa inclusão de vários outros tipos de abuso. Parabéns. Obrigada aí pela participação. E como uma pessoa de fora pode ajudar uma mulher que está sendo vítima de violência? Como que faz? Pode? Vai, Mari. Jane, essa parte da rede do mim? apoio é a Jane, né? Não tem como. Assim, o que eu sempre falo é que não podemos ter uma posição de neutralidade, né? A gente precisa estar atento, como eu falei anteriormente, e de forma cuidadosa, se é uma pessoa que está passando, né, pelo contexto da violência próxima, a gente vai sinalizando com muito cuidado, né, vai chamando atenção, vai falando um pouco dessas questões de um relacionamento abusivo. Eu acho que dá para a gente chegar com muito cuidado e levando essas informações. Agora, se a gente está diante de um contexto, né, de uma pessoa que a gente não conhece, a gente tem os canais de denúncia, né? Por exemplo, no município de Macaé, a gente tem as patrulhas Maria da Penha, tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar. E a da Guarda Municipal funciona 24 horas por dia. E as denúncias podem ser anônimas, né? Eu sempre digo assim, se você está presenciando uma violência, você está ouvindo uma violência, né? Denuncie, peça apoio, porque a gente pode estar perdendo uma vida, né? E ser omissa, ser negligência, né, não é o caminho. Por isso que eu falo, não dá para ficar numa posição de neutralidade, né? Então é isso. Se é uma pessoa próxima, apresenta a lei, fala, que de alguma forma a pessoa vai se reconhecer também ali, né? Porque quando a gente começa a ter contato, né, ter conhecimento, a gente vai se apropriando, né? Vai se colocando no lugar daquilo que o outro está narrando. Enfim, eu acho que é por aí. E se não conhece, vamos acionar os mecanismos que a gente tem, né? Sim. É que eu coloco no silencioso, tem hora que custa a voltar. Deixa eu ver aqui. E ainda hoje tem muitas mulheres que têm medo, né, de denunciar, de ir atrás, né? Dependem do homem. Eu tive um caso, contei para a Jane hoje à tarde. O ano passado, no início da pandemia, uma pessoa que eu nunca vi na vida me achou no Facebook, foi pelo direct, começou a me pedir ajuda, pedindo para ficar na minha casa, que estava com depressão, o marido estava batendo, mas que ele não podia pedir ajuda, que ele pegava o celular, e que aí eu
fui ficando num momento de desespero, que já era noite, eu preciso sair de casa agora, eu não tenho como. Aí eu consegui o telefone do Conselho da Mulher, na época, e a pessoa que me atendeu falou que não tinha para onde enviar, assim, um local de abrigo para essa pessoa, que ela tinha que denunciar e ir para casa de um parente próximo. Mas eu não posso ir para um parente próximo, que ele vai me matar se ele souber que eu denunciei, se ele souber que... E aí fiquei naquela, até que eu liguei na época, eu conheço muito o Marcel Silvano, liguei para ele, que é vereador, para ver se ele podia fazer alguma coisa, e aí ele conseguiu tentar ajudar essa pessoa. Mas aí eu queria saber como que é lidar com isso tudo, que é muito difícil, né? Sim, sim. Estima-se que mais da metade das mulheres que passam por alguma situação de violência doméstica e familiar, elas sofrem caladas, né, e não pedem ajuda, assim. Para elas é muito difícil, assim, dar um fim a essa situação, né, porque, como eu disse, algumas nem se reconhecem, né, num contexto de violência. E muitas sentem, como você falou, tem a questão da vergonha, tem a dependência emocional ou financeira né, financeira, e além disso a crença de que foi só daquela vez, vai mudar, né? Por isso que a gente fala tanto da questão do ciclo. Mas assim, hoje a gente tem um equipamento, por exemplo, aqui no município de Macaé, que é o CEAM, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, um local onde a gente realiza um acolhimento, o atendimento e o acompanhamento dessa mulher em situação de violência. Ele é composto por uma equipe multidisciplinar formada por psicóloga, assistente social, por advogada. E nesse acolhimento, né, a gente faz reflexões sobre as questões da violência, né, até para se reconhecer, entender e conseguir romper de fato. E em alguns momentos a gente se esbarra, assim, numa necessidade, né, de ter um acolhimento maior, assim, para essa mulher em decorrência dela não ter para onde ir, e por estar vivenciando aí uma violência que coloca a sua vida ou a sua integridade em risco, né, Tatiana? E assim, no município de Macaé, a gente não tem abrigos para mulheres em situação de violência, né, em risco, mas no estado nós temos 3 abrigos que nos dão todo um suporte, caso essa mulher não tenha uma rede familiar, uma rede de amigos que possa acolhê-la em segurança, né? Então, assim, após o nosso atendimento no CEAM, e com o desejo dessa mulher também, lógico, a gente faz, né, um encaminhamento para esse local de segurança, que é extremamente sigiloso, né? Nem nós sabemos o endereço, porque tem toda uma logística para que essa mulher chegue até esse local, né? Para que, de fato, ela tenha a sua vida e a sua integridade física resguardadas. Até que a medida protetiva seja deferida, por exemplo, para lhe dar um pouco mais de segurança, para que esse agressor tenha ciência que ela está buscando apoio, está buscando formas de garantir aí a sua segurança, né? Ou, por exemplo, o Macaé tem uma particularidade muito grande, assim, de pessoas de vários lugares do nosso país, né? E até de fora. Então, muitas das vezes, a rede familiar dela é lá do Nordeste, é do Norte do país. Então, tem todo aquele momento também para a gente poder viabilizar aí a ida, né, para a sua cidade natal, para próximo da sua família. Enfim, assim, apesar de não termos, e também falo muito sobre isso, talvez nós não sejamos um município que possamos ter uma casa-abrigo pelo caráter de sigilo que há necessidade de ter. Eu fico preocupado na possibilidade de virar assim, a casa-abrigo que acolhe as mulheres fica do lado lá da casa da fulana. Sabe? Então, assim, existe uma norma técnica que cuida, né, quando vai existir a implantação de um abrigo, como que vai se dar isso. E me preocupa, assim, né, essa questão da casa-abrigo no nosso município, né, mas nós nunca tivemos dificuldades de acolher essa mulher nessa necessidade. Lógico que a gente tem uma luta para ter uma casa de acolhimento provisório, né, mas aí é um espaço onde essa mulher não tem a sua vida, a sua integridade física em risco. Né, mas é mais um contexto social mesmo, né? Ela tem uma vulnerabilidade social, não tem para onde ir, não tem a questão, não tem a dependência financeira, tem filhos, né? E esses lugares, esse abrigo, ele acolhe tanto a mulher como os seus filhos, né? Porque quando a gente fala de uma violência doméstica, essa mulher está sofrendo, mas os filhos que estão também naquele contexto ali familiar também são vítimas da violência.
Sim, mas só uma pergunta. Deve demorar, né? O momento que a pessoa vai lá fazer a denúncia, até conseguir um abrigo, conseguir tudo, nesse período, qual que é a orientação? Para ela não ter que voltar para casa e o cara descobrir que ela denunciou e pode até matá-la, né? Se a pessoa já é violenta, né? Ela vai voltar, vou lá, vou denunciar, vou procurar, mas enquanto não sai nada, eu vou ter que voltar lá, ficar quietinha. Como que, né? Esse abrigo até provisório, que eu acho que é o que foi vetado essa semana, né? Foi essa semana que ele foi vetado pela Câmara. A Isa propôs ter um, né? Aqui no município, eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo que não foi aprovado. E aí eu fico pensando nessas pessoas mesmo, que não tem para onde ir. Demora esse processo, né? Ou não? Não demora. Quando ela vai para o CIAN, o importante é que ela chegue até o CIAN, né? Passando pela equipe técnica, ela sinalizando, né, essa necessidade, não ter para onde ir, se a sua vida está em risco. Para você ter noção, não há nem a obrigatoriedade do registro de ocorrência para a gente conseguir o abrigamento. Então, após a gente entender a situação, né, vivenciada por essa mulher, entender essa necessidade, a gente faz contato com o abrigo, ou com o Seja Vida também, que funciona 24 horas por dia. O Seja Vida é um centro de apoio que fica dentro do Tribunal de Justiça, lá na nossa capital. Então, assim, se for um fato que aconteceu meia-noite, 2 horas da manhã, né, então, assim, dentro da própria delegacia, a própria Patrulha Maria da Penha, por exemplo, que está ali no contexto, vê essa necessidade para que ela não volte para sua casa, não tem para onde ir, não tem uma rede familiar, faz contato. Eles verificando a vaga, imediatamente pode conduzir. Algumas acabam tendo o desejo ainda de voltar em casa, buscar seus pertences. E o que a gente faz, né? Aí chama a PM, vai com essa mulher até a casa, busca os seus pertences. Mas assim, não há essa regra. Muitas das vezes elas vão para o abrigo também com a própria roupa do corpo, porque lá tem toda a estrutura necessária e suficiente para ela. Como você disse, né? Ela não precisa voltar em casa, anunciar que ela fez, que ela está indo, né? Até porque a gente tem um cuidado muito grande com a questão do sigilo, né? Então, assim, não tem essa dificuldade. Te falo assim, estou à frente da coordenadoria desde 2014, fevereiro de 2014, assim. Então, assim, é muita experiência aí pela frente, assim, muita vivência. E tenho muito a agradecer a parceria dos abrigos que nós temos no estado. E como que a gente elege, qual que a gente vai ligar, qual a gente vai solicitar apoio, né? De acordo com o perfil dessa mulher, o que ela nos traz. Porque quando a gente vai institucionalizar essa mulher, a gente já visualiza quais serão as formas de retirá-la do abrigo. Né? A gente também não pode pensar que você vai abrigar uma mulher para ela ficar lá um período longo de tempo, né? Até porque quem tem que ser privado da sua liberdade é o agressor, né? Não a mulher. Então, assim, a gente não tem essa dificuldade. Fazendo uma observação sobre o veto do projeto da vereadora Isa sobre a Casa de Acolhimento Provisório, foi um veto extremamente técnico, assim, que a gente está dialogando para poder suprir essas questões, para que a gente possa conseguir implementar. Estamos trabalhando até para constar no PPA, que é o Plano Plurianual, que está sendo construído pelas secretarias do município, que vão reger aí as ações nos próximos 4 anos. Então, vai dar tudo certo. Tenho certeza que a gente vai ter um avanço com relação a isso. Sim, estamos trabalhando para isso. Sim. Só para complementar também, e caso essa mulher opte por fazer a denúncia, né, por requerer a medida protetiva, o juiz ele tem um prazo de 48 horas para decidir sobre aquilo ali, né? Então, tem que ser tudo para ontem. E quando o juiz decide, né, tem o prazo de 24 horas para o agressor ser intimado e para a vítima ser intimada. Então, é tudo com muita urgência, né? Para tudo realmente correr de forma rápida, porque é uma situação de urgência, né? E só para complementar também, Tatiana, a pergunta que você fez lá no começo, né, da vergonha que muitas mulheres sentem, é até uma coisa que a Maria da Penha, ela fala no livro dela, né? Ela fala que, como ela buscou ajuda muitas vezes aqui no Brasil e ela nunca recebeu essa ajuda, ela começou a se questionar se ela realmente não merecia passar por aquilo. Então, ela, às vezes, não é nem uma questão de vergonha, mas as mulheres acham que elas realmente merecem passar por aquilo, né? Então, é uma questão muito cultural também, né, que a gente acaba enfrentando. Ai, fiquei feliz aí com essa notícia. De que é rápido, de que tem ainda a possibilidade de ter um abrigo provisório aqui. Isso é muito bom, porque a gente precisa de conquistas, né? A gente precisa evoluir e proteger cada vez mais
violência. E falando em violência, né, a violência doméstica durante a pandemia aumentou bastante. Uma pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicada no último dia 7 de junho, agora de 2021, detectou que em cada 4 mulheres sofreram algum tipo de violência nesse período, no ano passado, durante a pandemia. Vocês têm algum dado assim de Macaé? Aumentou a violência em Macaé também? Macaé está nesse rumo ou não? Como que está essa situação no município hoje? Complementando as informações que você trouxe, no período do ano passado também, o ISP, que é o Instituto de Segurança Pública, até anotei aqui para a gente ver em números, no estado do Rio de Janeiro. A pesquisa foi feita de 13 de março a 31 de dezembro. Foram mais de 250 mulheres, né, vítimas de violência no nosso estado por dia. Então, assim, foram 45.477 crimes registrados sobre a Lei Maria da Penha no nosso estado. E o que me chama muito a atenção, Tatiana, assim, e para a gente também ficar atento, que quando a gente fala dessa violência, 74,9% ocorreram dentro das residências, dentro das nossas casas, né? Um lugar que nós elegemos como mais seguro, né? Então, assim, e 80,7% dessas mulheres foram vitimadas pelo próprio companheiro ou ex-companheiro. São dados que chamam muita atenção. Agora, quando a gente fala do nosso recorte aqui no município, no ano passado, quando a gente começou a vivenciar a questão da pandemia, o equipamento acabou que não continuou, né, com o decreto municipal, a gente não pôde continuar com os atendimentos presenciais. Aí nós criamos um canal de comunicação, ou seja, um atendimento remoto, que está ativo até hoje, apesar de já termos voltado presencialmente, com o intuito de continuarmos dando voz a essas mulheres, realizamos várias campanhas, enfim, a gente buscou noticiar para essa mulher que ela não estava sozinha, né? Tivemos um número bem expressivo de atendimento, mas não o que fosse correlato ao ano de 2019. Foi um número ainda menor, né? O que nos preocupou muito e continua nos preocupando. Só para você ter noção, que agora que a gente está mais flexibilizado, né, assim, com a questão da pandemia, mas de janeiro a julho de 2021, no CEAM, nós fizemos cerca de 1.660 e pouquinhos atendimentos. É um número bastante expressivo, mas a gente ainda continua buscando esses espaços, como está aqui hoje conversando com você, porque a gente se preocupa muito com a subnotificação. Porque a pandemia, se a gente for observar o número de registros feitos, o número de atendimentos realizados pelo CEANJ, houve sim uma queda nesses atendimentos. Por quê? Ficou muito mais difícil dessa mulher chegar até os equipamentos, chegar até os locais, né? Porque o controle estava muito maior, o agressor estava o tempo inteiro ali do lado dela. Eu, assim, tive vários atendimentos pelo atendimento remoto, onde a mulher falava baixo, a mulher falava pelo WhatsApp, porque ela não podia falar, né, ao telefone, porque ele poderia escutar, em uma situação assim de muita violência mesmo, né? Então, assim, a gente continua buscando chegar a essas mulheres, né? E muito nos preocupam essas que não conseguem chegar. E também teve a questão desse período, a delegacia, em alguns momentos, recomendar um registro online. E a gente sabe que nem todas têm facilidade para poder manusear assim, um aplicativo ou acessar por um computador o site da polícia para poder realizar esse registro. Então, a gente também enfrentou bastante essa questão. Agora, o que a gente pode falar de aumento foram as chamadas de emergência. Tanto pelo 190, que nesse mesmo período que eu trouxe esses dados, o ISP nos informa que teve um acréscimo assim, de 1,6% ao mês. Eu cheguei a anotar aqui. Foram cerca, olha, de 73.274 chamadas nesse período de pandemia de março. Eu falei março, eu anotei. Foi de março a dezembro do ano passado. E se a gente... Muita coisa. E se a gente for buscar, por exemplo, notícias com a Patrulha Maria da Penha em Macaé, eles com certeza vão te falar que os chamados de emergência aumentaram.
compartilho isso com você, porque também durante os nossos atendimentos, mulheres relatando, assim, cárcere privado, situação de privação de liberdade mesmo, e a gente acionar a polícia militar, acionar a patrulha para que fosse até o local e identificasse de fato, né, o que estava acontecendo para auxiliar essa mulher. Então a gente precisa, quando pensa no período da pandemia, lembrar dessa questão, né, porque ela estava ali sob controle 24 horas por dia. Né? Mas o acesso ali ao telefone, no banheiro, ou quando ele estava no quintal, era o momento que ela tinha aí de fazer um contato, buscar uma ajuda. Imagino. E esse apoio que você já comentou do CEAM, né, que dá o apoio psicológico, o apoio de procurar um abrigo, tudo, também tem apoio jurídico? Ou como que é? Ou a UF também oferece apoio jurídico nesse programa de extensão? Como que funciona? Onde que as mulheres podem, né, também ter esse acompanhamento? Eu vou falar pelo CEAM e Mari vai falar pelo CAJUF. E, né, que a gente tem, sim, no CEAM, quando a gente fala dessa mulher que é vítima de violência, ela vem com muitas demandas. Ela tem as demandas sociais, né, porque tem essa questão do financeiro, por exemplo. Tem as questões psicológicas, que a gente fala que, assim, nós somos um equipamento, né, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social, à assistência. A gente não é ligado à Secretaria de Saúde, então a gente não tem o viés de terapia. Se a gente observar, né, a psicóloga que tem a necessidade de uma terapia, a gente vai encaminhar para os equipamentos da saúde, mas a gente tem, enquanto psicologia no CEAM, o papel de buscar aí o reconhecimento, né, da violência e a superação dessa violência, né? Eu falo que é esse fortalecimento dessa mulher mesmo, para que ela entenda a violência vivenciada e que ela busque caminhos para se fortalecer e conseguir romper. E também contamos com o apoio do jurídico no CEAM para orientações, né? Porque no caso do ajuizamento de alguma ação, a gente conta sim com a Defensoria Pública, com o CAJUF, né? Que são fundamentais para também garantir aí o direito de acesso à justiça dessa mulher. Porque quando eu falei das demandas que ela traz, enquanto ela não reorganiza a questão do divórcio, da partilha de bens, o alimento para o filho, a questão de uma guarda, ela realmente não consegue romper a violência. Então, assim, por isso que é importante ter essa equipe multiprofissional aí, né, do serviço social, da psicologia, do jurídico, para que a gente consiga, em equipe, né, identificar essas violências vivenciadas por essa mulher e conseguir aí dar um suporte, o apoio que ela precisa. Mas é sempre importante falar que, assim, a gente está ali para orientar, auxiliar, dar caminhos, mas quem vai escolher os caminhos que serão trilhados, a forma que isso será, né, vai se dar, são as mulheres, assim. Muitas das vezes dá uma vontade enorme de pegar na mão dela, vamos fazer um registro, vamos buscar uma medida, vamos resolver, mas assim, cada mulher tem o seu tempo. Por isso que a gente também não pode julgar uma mulher que está passando por um contexto de violência, né? Como o Mário citou, levam anos para ela conseguir identificar e romper essa violência. Mas quando ela nos busca por uma orientação, já está sendo um passo que ela está dando e a gente precisa respeitar, né? Que cada uma tem seu tempo. Mesmo que depois de todo um processo ela queira voltar para ele, vamos respeitar. Ainda não foi o momento. Muito vai e volta, né? A mulher vai, procura ajuda, aí ela desiste e volta. Aí de um tempo volta lá aí para vocês. Vocês devem acompanhar esse vai e volta, né? Sim, a gente acompanha, a gente respeita, a gente entende que cada uma tem o seu momento de romper essa violência, né? Porque a gente trabalha aí várias questões, né? Uma dependência emocional, que normalmente é a mais forte também, é a mais difícil da gente conseguir administrar com essa mulher, por isso que a psicologia é fundamental. E a financeira, né? A financeira a gente vai buscando caminhos de inseri-las em cursos profissionalizantes, com contatos na Secretaria de Trabalho e Renda, a gente vai, através do Espaço Mulher Cidadã, buscando essa autonomia financeira, né? E com a psicologia, esse fortalecimento da parte emocional. Mas, assim, precisamos respeitar e entender, né? Porque nós poderíamos estar no contexto de violência e gostaríamos de ser respeitados, né? No tempo de romper. E, assim, evitar os julgamentos, né? Nós, enquanto equipe, nós, enquanto cidadãs, enquanto pessoas, né, que buscam aí um cuidado com o outro, a gente precisa entender e respeitar.
Principalmente nesse vai e volta, né? Quantas vezes a gente não escuta, ah, mas ela voltou, então tá tudo bem. Ah, ela gosta de apanhar, então ela voltou para ele, e a gente tem que entender que não é assim que funciona, né? Sobre essa Sim. questão do jurídico, são coisas diferentes, né? O CAJUF Sim. e a extensão universitária. O CAJUF é o escritório modelo da UF de Macaé, então faz atendimento em várias áreas, né? Não só a área de família, mas também a área civil. E tem os contatos, depois eu vou ver se eu passo para você, Tatiana. E funciona meio que em parceria também com o CEAN, né, Jane? Que quando tem alguma demanda, o Sim. pessoal do CEAN encaminha para lá. Quando chega alguma demanda de violência, eles encaminham para o CEAN, né? Então funcionam meio que em parceria, assim. O CAJUF é como se fosse uma defensoria pública, né? Que acontece lá na Faculdade de Macaé. E a extensão universitária, a gente do NUPEDIM, a gente atua fazendo a prevenção da violência doméstica, né? Então a gente atua antes que a violência doméstica ocorra ou tentando dar o auxílio, né, para quem quer buscar ajuda e indicando quais os caminhos necessários. Então, só para dar o exemplo, hoje a gente tem como extensão universitária o projeto Maria da Penha nas escolas, né, que surgiu aí em parceria com o CEAN também, em que a gente, num contexto sem pandemia, ia nas escolas de 8º e 9º ano de Macaé para falar com as crianças sobre a Lei Maria da Penha. Então, a gente trabalhava músicas que falam de violência, né, para eles identificarem. A gente explicava como buscar ajuda e a gente mostrava, né, que tem formas de pedir ajuda e muitos ou passavam por violência em casa, ou a mãe passa por violência, a irmã. Então, a gente fazia esse trabalho de prevenção, né, entendendo que a prevenção é essencial nesse combate à violência doméstica. Agora, na pandemia, a gente está adaptando os nossos projetos, né, então a gente está realizando eventos online, a gente fez a cartilha também, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas essa prevenção, né, que a gente faz nos projetos de extensão. A gente conseguiu atingir mais de 1.500 crianças, então foram várias sementinhas que a gente plantou já por Macaé e muitas mulheres já buscaram ajuda por conta das crianças, né, que mostram, olha mãe, foi lá na escola hoje, você sabia que acontece isso? Então é um trabalho de prevenção muito importante, a gente espera voltar, né, quando a pandemia acabar. Ai, trabalho lindo, muito lindo. E essa cartilha, como que é? Vocês lançaram semana passada, não foi? Essa cartilha? Foi. Como assim, tá? Como que as pessoas têm acesso? Qual é o objetivo, o público-alvo? Como que vocês pretendem divulgar essa cartilha? A cartilha ela surgiu justamente nessa necessidade de continuar abordando o assunto, porque a gente sabe que a violência doméstica ela não parou, né? Apesar da gente ter que parar de ir às escolas, a violência doméstica ela continua acontecendo. Então a gente teve essa necessidade de criar algum material que as crianças pudessem acessar também no período online, né? Sabendo que as crianças também já estão cansadas de ter aula online. Então a gente criou essa cartilha, foi uma cartilha feita pelo NUPEDIM, também com parceria do CEAN, da Prefeitura de Macaé. E a cartilha é justamente para esse público, né? Para as crianças, para elas lerem a cartilha. Então é cheia de dinâmica. A cartilha é sobre direito das mulheres, não só sobre violência doméstica. Então tem uma parte da cartilha que fala sobre a história das mulheres, que fala sobre os direitos, né, que as mulheres têm, além da Lei Maria da Penha. Então a cartilha é justamente para isso. E a gente fez algumas atividades também para os professores fazerem com os alunos em sala. Então uma cartilha para os professores também trabalharem agora no contexto pandêmico, e a cartilha está disponível já aí na internet, então é uma cartilha online, todo mundo pode acessar. A gente vai deixar o link para vocês, eu não sei se as meninas do NUPEDIM estão aí. Aqui, ó, Já colocaram, Mari. No Pedim UF, né? Isso. Já tá tudinho. Então, só entrar e assim, a cartilha é nossa, né? A gente precisa de todo mundo para a gente conseguir acabar com a violência doméstica. Então, é um dever não só das mulheres, mas de todo mundo, das crianças também. Então, com a cartilha, a gente quer disseminar tudo isso, né? Mostrar que todo mundo tem um papelzinho aí no combate à violência doméstica. Sim, porque muito se fala do enfrentamento à violência, né? Mas como o Mari falou, a gente tem que cuidar da prevenção. A gente tem que levar conhecimento, estar mais perto, né, dessas crianças, desses adolescentes, porque assim, eu acredito demais na educação e penso que só por meio das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que a gente vai mudar tudo isso, que a gente vai construir um futuro com menos violência, né? Com mais tranquilidade, com mais leveza. A cartilha ficou linda, tem uma linguagem lúdica, de fácil acesso a todos. Eu quero
depois eu vou pegar esse link para eu entrar e vou fazer uma arte também para colocar nesse Instagram, a gente divulga, que eu acho que quanto Sim, mais a gente divulgar, melhor, né? Tem com que certeza. ter essa cartilha para bombar. Isso aí. E vocês acham que deve ser feito para melhorar os índices, né? Para diminuir a violência doméstica? É a educação dos homens? Apenas nas próximas gerações que a gente vai ter uma diminuição? Porque agora, né, a gente tem uma educação muito machista e agora as próximas gerações tendem a vir menos por causa de mais conhecimento das pessoas, né? Então, assim, a educação das crianças hoje é diferente das crianças do meu pai, do meu avô. Então, assim, é só apenas nas próximas gerações ou teria alguma coisa que a gente possa fazer para que, né, sem ser, eu sei que é educativo, mas assim, existe alguma política pública, alguma coisa a mais que possa ser feito para melhorar isso? Assim, tudo que você pontuou é fundamental, né? Pensar de estarmos ocupando esse espaço da educação junto às crianças, os adolescentes. Nós já tivemos a experiência e estamos nos preparando também para retomar o grupo com os autores de violência. Porque enquanto política pública, a gente acredita muito nesse espaço, né? Porque assim, se a mulher precisa também, em alguns momentos, reconhecer a violência vivenciada, né, esse autor de violência, ele também precisa entender a violência praticada. Até para que ele, né, hoje praticou com a Maria, amanhã vai praticar com a Jane, né? Então, assim, esses espaços de diálogos e de troca de conhecimento é fundamental. Nós já tivemos essa experiência no município com 2 fantásticos resultados, assim. E pela pandemia acabou que a gente também teve que suspender, porque a gente realiza com o apoio das universidades, né? Então, assim, elas também suspenderam as aulas, né, presenciais, mas continuamos na questão dos estudos, buscando nos apropriar cada vez mais para a gente conseguir retomar os grupos. Temos o apoio, né, não só a questão do CEAM, da prefeitura, mas também das universidades, do Tribunal de Justiça. O nosso juiz, ele super apoia essa iniciativa, né? Na própria medida protetiva, ele faz constar a existência dos grupos e direciona esses autores de violência. E falo autor de violência porque a própria Lei Maria da Penha, quando a gente fala desse agressor, não necessariamente é o homem, né? Na sua maioria das vezes a gente tem a figura masculina, mas a gente também pode ter uma mulher, né, enquanto autora aí de uma violência, né? A vítima a gente vai ter a mulher ou aquela que se reconhece enquanto mulher, por causa da questão da orientação sexual, né? Agora, na figura do agressor, a gente pode ter um homem ou uma mulher. E esses espaços, Tatiana, a gente tem construído muito, focado bastante energia, vou dizer assim também, por acreditar enquanto uma forma da gente dar esse suporte e mudar, né, esse contexto. Porque, como você também colocou, a gente vem de uma sociedade muito machista, patriarcal, e que isso vai sim passando de geração para geração. Então, se muitas dessas crianças que a gente encontra nas escolas, elas têm essa narrativa, né? Mas meu pai, meu padrasto age dessa forma, isso é errado, isso é crime, tia, tá lá na lei, né? Então, assim, o difundir a questão do conhecimento, fazer com que eles se apropriem. Porque, por exemplo, a gente fala muito da Lei Maria da Penha, a gente falou lá no início que ela se popularizou com uma certa facilidade. Todo mundo já ouviu falar sobre ela, mas só 1% da população sabe. Então, a gente precisa ainda falar, né? Eu reforço isso, a gente precisa ainda falar sobre a lei. E a própria Lei Maria da Penha traz essa questão dos grupos reflexivos, né? Desse grupo com esses autores de violência, né? Então, assim, enquanto política pública, a gente acredita muito que precisa ser, de fato, implementado enquanto política pública, que pode passar o gestor, mas o projeto ele vai continuar. Isso é fundamental. A gente tem exemplos do município como o Duque de Caxias, como Itaboraí, né, São Gonçalo, que foram bem precursores, e a capital, né, o primeiro juizado da capital, foram bem precursores nesse espaço para os homens, e assim, os resultados são muito positivos, muito. Sim, e eu acho que o número 1, assim, nesse ranking é a gente entender que a violência doméstica, ela não é um problema das mulheres, mas que ela é um problema cultural, né? Então, quando a gente começa a enxergar a violência doméstica como um problema cultural,
a gente começa a entender que todo mundo tem um papel nisso, né? Então, quantas vezes a gente mesmo não foi negligente em uma situação de violência, a gente não deixou de ajudar uma amiga, a gente não falou, mas é porque homem é assim mesmo, então não é assim mesmo, né? A gente precisa entender a violência doméstica como algo cultural. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir mudar bastante coisa, né? Entendendo que não é um problema da mulher, e sim um problema nosso, que a gente precisa mudar para ontem, né? Verdade, Sim, ó, eles sim. estão falando aqui. Parabéns pelo trabalho desenvolvido em prol da diminuição da violência contra as mulheres, em geral. Obrigada, Elizabeth, pela participação. E só para finalizar, Macaé não tem uma delegacia da mulher, né? É importante lutar para ter uma delegacia da mulher, na opinião de vocês? Essa luta já é nossa desde sempre, assim, né? Em 2015, a gente fez todo o movimento, fomos para a Câmara, onde a gente conseguiu aprovar um requerimento, né? Foi enviado ao prefeito à época, que acolheu o requerimento e enviou ao governador do estado, porque quem determina a implantação é o governador, né? Na última quinta-feira, o governador em exercício do nosso estado esteve, inclusive, em Macaé. E a vereadora Isa, né, nos deu a notícia que cobrou dele a DEAN, demonstrou para ele, né, a importância da gente ter esse atendimento também especializado, né, às mulheres vítimas de violência aqui no nosso município. E na audiência pública que aconteceu na última quarta-feira, nós também tivemos a oportunidade de ter uma deputada estadual, a Renata, onde ela se comprometeu com a gente também, né, a nível ALERJ, de fazer um requerimento para reforçar todo o movimento a nível municipal que a gente já fez junto ao governador do estado, para que a gente tenha acesso, né, a uma DEAN. Mas a gente até levou a ideia de uma DEAN que fosse regional, porque a gente tem uma particularidade também muito grande de atender mulheres dos municípios vizinhos, né, por trabalharem em Macaé, ou por saberem que a gente é referência, acabam vindo para o atendimento. Então, assim, a DEAN vai ser um projeto que a gente vai buscar a nível regional, né, sediado, né, aqui em Macaé, e vamos lá, né, estamos todos envolvidos nessa causa, porque é importante esse fortalecimento da nossa rede. E o Cian também, você tocou no assunto que eu acho que eu pulei a pergunta que estava lá em cima. Pessoas das cidades vizinhas também vêm aqui ao CEAM pedir atendimento? Vocês atendem pessoas de outras cidades ou não? Sim, todas as mulheres que chegam ao CEAM, né, são atendidas, até porque não precisa de marcação. Quando elas chegam, já são encaminhadas para o atendimento. Mesmo sendo de outros municípios, a gente acolhe, faz o atendimento. A gente só tem um certo cuidado. Um exemplo, aqui próximo da gente, Rio das Ostras e Quissamã, já existe o CEAM implantado. Então, a gente acolhe, faz o atendimento e busca referenciá-las ao equipamento do município para que elas tenham conhecimento, sabe também como funciona. Carapebus, Conceição de Macabu, a gente ainda, e Casimiro, a gente ainda não tem o CEAM, mas a gente tem o CREAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência. A gente faz esse acolhimento e referencia essas mulheres também para o CREAS. E como assim, é uma rede, então todos nós nos conhecemos. Então, a gente também sinaliza que a gente acolheu uma mulher do município, que ela está precisando de apoio, e a gente movimenta a rede do outro município também, para que essa mulher tenha voz. Porque, como eu disse, né, para falar da Lei Maria da Penha, a gente tem que dar voz a essa mulher, né? E o cuidado. Então, a gente fica muito atento a isso. Sim, e só para complementar também essa questão do CEAM e da delegacia, é mais do que ter, né, um espaço físico do CEAM e da DEAN, que é a delegacia, a gente tem que ter profissionais engajados, né? Então, em Macaé, a gente tem um time incrível do CEAM, que são mulheres incríveis, extremamente engajadas, que dão realmente a importância para aquilo ali que elas estão fazendo. Então, esse é o essencial, né? Mais do que ter um espaço físico, é a gente conseguir mobilizar essa rede, né? A Jane, ela faz vários treinamentos com o pessoal de Macaé, da delegacia. Então, isso também é de extrema importância, porque não adianta você ter o CEAM e aí você chega lá, a mulher é extremamente ridicularizada, né? E, enfim, isso acontece ainda, infelizmente. Então, a gente precisa também conscientizar esses profissionais que estão lá naqueles espaços, né? Gente, passou 1 hora e o papo foi tão bom. Eu nem percebi que passou 1 hora. Nossa, foi tão engrandecedor
tão produtivo, tão bom falar sobre isso. E assim, o assunto rende, né? Se a gente ficar aqui, a gente vai falando. Mas eu queria fazer com vocês, toda a live aqui do canal, eu faço um ping-pong descontraído com vocês, da opinião de vocês, do gosto de vocês. Eu queria fazer com vocês. Vocês aceitam? Sim. Vamos lá. Macaé, tem terra e mar. O que vocês preferem? O mar. O mar também, eu tô com o Jane nessa. Um ponto turístico da cidade. A Igreja de Santana, que dá para ver a cidade inteira. Olha, eu gosto do Sana, assim, não é um ponto turístico, mas é um cantinho de Macaé que é bem agradável, né? Sim. Vocês podem citar um macaense que vocês têm orgulho, um filho ilustre que vocês acham importante, que fizeram alguma coisa para a cidade? Eu vou citar a Pérola Bichara Benjamin, que é a menina, uma adolescente que perdeu a vida no contexto de uma violência doméstica e em decorrência dela, que houve todo um movimento no nosso município para que a gente tivesse um equipamento especializado no atendimento à mulher, como é o CEAM. Tanto que o CEAM ganhou, né, o nome dela e a gente faz todo esse trabalho em prol, né, dela também, assim, em memória dela. Assim. Então, não poderia deixar de citá-la. Eu vou citar duas, eu vou citar a Jane e a Isa, né? A Isa tá fazendo a diferença aí em Macaé, não tem como a gente fechar os olhos para isso, né? Tudo que ela tá fazendo, assim, ela realmente é uma mulher que tá fazendo a diferença. E Jane, assim, eu não tenho nem palavras para dizer o trabalho lindo que a Jane faz e o quanto ela se dedica. Então, a Jane, sem dúvidas, é uma mulher que tá fazendo a diferença. Obrigada, Mari. Ia fazer essa live da Maria da Penha. Então, estava procurando pessoas para convidar. E a gente tem aqui um coletivo de jornalistas. Então, quando a gente está procurando alguém para entrevistar, a gente coloca lá, são quase 90 jornalistas aqui de Macaé e região. O que veio de Jane. Eu tenho que conversar com essa Jane, gente. Eu preciso. Que também indicaram o grupo da UF para entrar em contato. Então, assim, foram ótimas referências que eu gostei muito de falar com vocês. Mas vamos continuar aqui no nosso ping-pong. Uma cultura, um centro cultural de Macaé. Uma cultura. O Beco das Artes, vou citá-lo, assim, que está aqui pertinho de mim. Olha, eu vou confessar uma coisa, que eu não sou de Macaé, tá? Eu sou de Rio das Ostras, então tô um pouco... mas centro cultural, deixa eu pensar. Ai, não sei. Tem a Lira dos Conspiradores, que é lindo também. Ai. Acho que a Jane vai precisar me levar para conhecer os centros culturais de Macaé. Vamos. Um lugar para relaxar com a família. Eu vou falar Serra. Nossa Serra é linda, né? Sim. A Praia das Pedrinhas também, né? Que é um lugar isolado, que também é bem tranquilo. Ela é ótima também. Verdade. E um hábito que vocês têm na cidade? Eu gosto de caminhar com o pé na água salgadinha ali, por isso que eu gosto tanto do mar, né? Eu gosto, assim, eu acho que a gente troca uma energia boa, até porque a gente já lida com tanta violência. Então é um hábito que eu gosto, assim, de ter contato com a natureza. Um hábito, assim, né, quando eu tava em Macaé, era sempre estar junto, né, com o pessoal da faculdade, se reunir, comemorar a vida, comemorar tudo que tá acontecendo, né, e Macaé sempre foi muito marcante pra mim por conta disso, né, então estar junto comemorando é algo que realmente a gente fazia, né. E se eu pegar o celular de vocês, o que eu encontraria? Tipo de música que vocês, ou aplicativo, assim, que eu falo assim, esse celular é da Mari, assim, o que marca vocês, assim? Ó, o meu telefone, você vai ver que é meu, porque vai estar cheio de foto de gato, e o Spotify vai estar uma confusão danada, porque cada hora eu escuto uma música que não tem nada a ver com a outra, então você vai ver, nossa, é Mariana, porque uma música nada a ver com a outra, assim, então é Mariana.
Ah, eu vi Mariana falar das fotos do gato. O meu agora tem um monte de foto da minha Amora, sabe, Tati? Que eu estou com uma bebê de 1 ano e 2 meses. Então você encontra fotinhos, vídeos de todas as maneiras dela, né? E música eu também sou bem eclética, assim, tanto que eu vi muita música durante a gestação e a Amora adora música, assim, qualquer música que ela escuta, ela já tá balançando, sabe? Tem 1 ano. Tem 1 aninho e 2 meses. Que delícia! E um hobby que vocês têm? Eu vou falar leitura. Eu leio bastante, assim, em decorrência da atividade que a gente exerce, né? Por ser advogada, assim, precisa, assim. Então eu busco sempre estar fazendo uma leitura da área ou até mesmo de outros assuntos mais leves também. Um hobby que eu tenho é ir à praia sozinha. Eu gosto muito de ir à praia sozinha, de ter aquele momento ali, né? De reflexão com a natureza. Então é um hobby que eu tenho. Não tô indo muito agora, mas é um hobby. Eu também não vou à praia, mas por conta da pandemia, eu não vou à praia desde o ano passado. Sim. É. Uma comida. Ai, meu Deus, eu amo comer. Vai ser difícil eleger uma. Meu Deus. Ah, de pizza. Eu falaria pizza. Eu vou comer em pizza também, sabe? É muito difícil eleger algo. E quando vocês forem idosas, gente, como vocês gostariam de ser lembradas? Né? Ah, a Jane foi uma pessoa, mas vocês ainda vão estar vivas, não mortas não, mas assim, o que vão falar de vocês? Assim, Assim, eu quero muito ser lembrado como uma pessoa que buscou fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu me esforço muito para isso, assim. Eu acho que os nossos encontros não são por acaso. Por exemplo, não foi por acaso que eu conheci Tatiana, que eu conheci Mariana. E busco sempre dos meus encontros, assim, gerar frutos deles, sabe? Então, assim, eu gostaria muito de ser lembrada dessa forma, né? Que fiz a diferença, ou busquei de alguma maneira, assim, auxiliar alguém. Eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que levava leveza para os lugares, sabe? Leveza. Nossa, a Mariana sempre chegava e alegre, trazia leveza. Então, é um fato que eu gostaria de ser lembrada. muito obrigada. Esse final aqui eu faço sempre conversa de assunto. Então é bom para a gente descontrair e conhecer um pouco mais de vocês, né? Como pessoa, não só dos temas que a gente aborda, mas também como o ser humano. E eu queria muito agradecer vocês pela participação. Eu vou salvar essa live. Eu tenho um canal no YouTube também de Papo na Rede. Vou colocar essa live lá e depois eu posso também mandar o link para vocês, que a gente pode divulgar, que eu acho que esse assunto a gente tem que mandar para muita gente. Eu tenho uma lista aqui de transmissão que eu sempre mando, que eu acho muito importante a gente divulgar. E agradecer profundamente a participação de vocês. Eu sei que é tarde, não é cedo, e obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade de te conhecer, de estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa luta, né, levando um pouquinho de reflexões aí sobre a Lei Maria da Penha. E lhe peço para divulgar os dados do CEAM, os telefones, o e-mail de contato, tá? Eu vou lhe passar, se você puder divulgar, eu agradeço muito, para que a gente ecoe aí pela nossa cidade, pelo nosso município, o máximo de mulheres, de pessoas tenham acesso a tudo que a gente conversou e aos contatos do CEAM, que são importantes. Me passa que eu coloco junto. E também compartilhar a cartilha, Tatiana, com você. E as redes do Nupedim, né? A gente tem um site, a gente está sempre fazendo evento em parceria com a Jane, com o CEAM. Então, não deixe de acompanhar, porque a gente tem que debater esse assunto todos os meses do ano, né? Agosto é um mês importante, mas a gente tem que estar falando disso sempre. Então, muito obrigada pelo convite. E convido todo mundo que está aí a acompanhar o Nupedim também, as ações que a gente faz, né? Para a gente conseguir somar forças na luta contra a violência. Muito obrigada, meninas. Um beijo para vocês. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.